Inclusive, Apocalipse 3,14 vai dizer que Jesus é o princípio da criação. Você entende isso? Jesus é o princípio da criação. Antes de Deus criar todas as coisas, o universo, todo mundo, quem foi a primeira criação de Deus? Jesus. Ele foi a primeira criação de Deus. A primeira coisa que Deus criou foi o seu Filho. Foi a primeira coisa que Ele criou. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Ele é o primogênito da criação. E tem uma passagem que o próprio Jesus disse isso. Tem uma própria passagem que Jesus disse isso. João capítulo 8, ali no versículo 58. Os judeus falando sobre, conversando com Jesus. E aí Jesus, olha o que Jesus vai falar para os judeus. Olha lá. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, que tremendo isso. Ele está dizendo, deixa eu falar para vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí começaram a falar, espera aqui, esse cara não tem nem 50 anos de idade, ele está dizendo que ele nasceu, que ele existiu antes do meu pai Abraão. Aí, como Jesus gosta de colocar fogo na fogueira, olha o que Jesus disse em João 8,56. Olha o que Jesus disse. Jesus falou assim: olha, e tem uma coisa, Abraão exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou. Como assim? Para onde Jesus foi? João 8,56. Abraão exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou. Por que Jesus falou isso? Eu vou explicar para vocês por que Jesus falou isso. Quando Abraão recebe de Deus uma missão de sacrificar o próprio filho, Abraão, ao chegar no monte, Abraão foi perguntado pelo seu próprio filho: e aí, pai, cadê o cordeiro? O que Abraão disse? Deus proverá. Deus proverá. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa é você receber uma missão, a outra coisa é você passar pelo processo da missão. Falar é fácil, eu quero ver você viver. Imagina alguém chegar para você, próprio Deus, e disser: entrega o seu filho, mata o seu filho. Espera aí, pelo amor de Deus. Abraão tinha certeza, convicção, tinha fé que Deus não permitiria que ele fizesse algo tão terrível de matar o próprio filho. Abraão tinha essa certeza. Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir eu passar por essa dor. Mas uma coisa, querido, é quando você acha que a resposta de Deus está demorando e você precisa fazer o que Ele mandou. Imagina Abraão, naquele momento final. Abraão ali naquele momento final. E já tinha passado 47 minutos do segundo tempo. E nada aconteceu. Mas Abraão tinha que fazer, tinha que executar a missão. Imagina no coração de Abraão, esperando alguma coisa chegar, alguma coisa acontecer. E aí, um anjo gritou, na hora que ele foi matar Isaac: Abraão, Abraão. Aquela palavra foi o maior alívio que Abraão ouviu na sua vida. Por isso que Jesus está falando o seguinte: Abraão exultou, estou todo arrepiado aqui, exultou em ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. O que ele estava dizendo? Eu era aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Ele exultou em ver o meu dia, viu e se alegrou.
Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Então Jesus, ele é o princípio da criação. Jesus é o primogênito da criação. E quando Jesus fala assim, ó, antes de Abraão, eu sou, sabe aonde isso nos remete também? Êxodo 3,14. Quem é que apareceu na sarça ardente? Não foi Deus. Quem é que apareceu na sarça ardente? Foi o eu sou. Foi o eu sou. Foi Jesus. O Senhor está falando, Deus, que tem uma missão, que eu tenho que ir lá no Egito, que eu tenho que falar isso, que eu tenho que falar aquilo. Mas espera aí, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para eles? Diga que o eu sou te enviou. É o próprio Jesus se manifestando em toda a palavra. Inclusive, a Bíblia inicia com Jesus, você sabia disso? Você sabia que a Bíblia inicia com Jesus? Quero provar para você. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou céus e terra. Presta atenção que uma preposição, um verbo, um pronome, muda toda a interpretação do texto. Correto? A Bíblia não está dizendo do princípio. A Bíblia está dizendo no princípio. Quando eu falo para você assim, Deus vai te livrar do problema. É diferente se eu falar com você, Deus vai te livrar no problema. Então você está dentro do problema, você está participando, ok? Então a Bíblia está dizendo, no princípio, Deus criou os céus e terra. Então a Bíblia está dizendo, em alguém, em alguma coisa, Deus criou os céus e terra. No princípio, em alguém, em alguma coisa, no princípio. Quem disse ser alfa, ômega, princípio e fim? Então a Bíblia está dizendo, em Jesus, isso é muito profundo. Em Jesus, Deus criou céus e terra. A Bíblia inicia com Jesus. Apocalipse 22, versículo 21, que é o versículo final. A Bíblia finaliza, Apocalipse 22, 21, ó. A graça do Senhor Jesus esteja com... A Bíblia inicia com Jesus e finaliza com Jesus. Meu Deus do céu. A Bíblia inicia com Jesus e finaliza com Jesus. Eu vou explicar para você. O bispo, me prova que isso que o senhor está falando é verdade. No princípio, Deus criou os céus e terra, que os céus e terra foi criado em Jesus. Me prova. Vou provar. Colossenses capítulo 1, 16, 17. Vou provar para você. Vamos lá? Pois nele, meu Deus do céu, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu Deus do céu, olha lá. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Estou toda arrepiada aqui. Jesus, nele tudo subsiste.